Olá, José Coelho. Nós vamos tentar responder aqui bem rápido para você seu questionário, tá? Olha só. Você está vendo essa parede? Eu coloquei aqui uma laje, uma viga e a parede. Não estão unidos, né? Não estão unidos. Se eu transformar a parede em partes, ok? Se eu pegar e transformar a parede em partes e depois eu querer trabalhar o shape dele aqui, ó, para fazer essa alteração de trazer para baixo da viga, e fazer esse trabalho em todas as paredes, eu vou te contar, isso é um trabalhão terrível mesmo. É um processo moroso e terrível. Vou voltar ao processo aqui, está no Ctrl Z. Olha o que tem que ser feito. Você tem que usar o Join, selecionar a laje e unir a parede, selecionar a viga e unir a parede e a laje, certo? Então você tem que usar, tirar de múltiplo aqui, que é isso que está carregando. Então seleciona o Join aqui, ó, seleciona o elemento e seleciona a parede para unir, tá? Aqui uniu tudo bonitinho porque o material que eu coloquei nessa viga, coloquei o mesmo material da laje, tá aqui o concreto, que é o mesmo material da laje. Se você perceber que o de baixo a viga ficou cinza, não ficou igual a da laje, só é você selecionar a viga e colocar o nome do material concreto, ok? Bom, você percebe agora que está todo mundo unido aqui. Se eu selecionar a parede agora, depois que eu fiz a união, as devidas uniões, e clicar aqui em criar as partes, observe que eu não precisei usar o shape e a parede está lá embaixo. Os elementos foram unidos. Agora, isso significa que essa é a forma para trabalhar? Eu tenho que usar partes para poder fazer isso aqui? Não, não tenho que usar partes. No momento que eu fiz a minha parede, o original dela está aqui, ó, original. No momento que eu fiz a união, automaticamente foi subtraída essa parte da parede. Eu vou dar um exemplo simplesmente isolando o elemento. Então, isolar elemento. Olha só, a alvenaria foi subtraída daquela parte ali. Você não vê a alvenaria nessa parte aqui. Nós temos ali o que? O reboco, né? Até o chapisco ficou aqui, ó, embaixo. Poderia ter passado também. Então, o reboco ficou aqui em cima, então está sendo computada da alvenaria apenas essa parte aqui da parede, essa parte de baixo, que você consegue quantificar a alvenaria dele nessa tabela aqui, ó. Abrir a tabela para você dar uma olhada. Não sei se você já conhecia essa tabela, né? Tá abrindo aqui, tem muita coisa aberta, por isso que está um pouco pesado. Bom, tá aqui, ó, essa tabela de quantitativo de material. Esse é para tijolo, vamos para o de bloco, que é o que nós temos aqui. Pronto, olha só. Aí nós temos aqui como colocar o padrão do bloco, né, a altura do bloco, largura, a espessura da argamassa, a areia, né? A gente tem aqui o quantitativo de areia, de cimento, da cal, o bloco, o quantitativo de bloco para o que eu criei ali, dá 1343 blocos. Aqui o traço do assentamento, né? Não tem nada a ver com reboco, embolso, nada a ver aqui, é apenas material de assentamento. Um traço pode ser colocado, a ordem não precisa ser necessariamente areia, cimento, cal, ou não importa aqui qual, se você quiser modificar essa ordem, você pode fazer depois. Então tá aqui, para criar os traços, você consegue então obter o volume da areia, o volume do cimento, o volume da cal e as quantidades de mercados desse lado, onde você pode ver quantidade de material, areia, caçamba 6 metros cúbicos, cimento 50 quilos saco, então quase 6 sacos de 50 quilos, né? A cal de 20 quilos o saco, então são 15 sacos, 6 de cimento, 15 da cal e não dá ali nem metade de uma caçamba, né? Nem metade de uma caçamba está dando ali de areia para fazer o levantamento das paredes que nós temos aqui em 3D. Então tem essa tabelinha aqui que ela não é criada com base ela não é criada com base nas partes, ela é criada realmente com base na própria parede, a família de paredes. Então a tabela é de paredes, como você pode ver aqui, walls, tá? Então para quantitativo de alvenaria. E nós criamos essa tabela, você pode aprimorar ela, pode melhorar muito essa tabela, tá? Para se adequar aos seus, né, às suas normas, os modelos de parede, tá? Como ela é por material, então
você pode modificar esse material quando você quiser. Tá? Ele vai entrar aqui o quantitativo, o tipo de material. Não temos aqui, ó, temos aqui o nome e o nome do material, que é a alvenaria de bloco. Tá? Então foi feito um filtro, só entra de parede aqui a alvenaria de bloco. Você poderia criar a tabela, como a gente criou aqui, a tabela de tijolo. Você pode observar que tem aqui, ó, alvenaria de tijolo, não tem nenhuma parede criada com alvenaria de tijolo. Isso aqui facilita muito a vida da gente. Então, para que nós trabalhamos com os elementos das partes? Trabalhamos com as partes justamente para facilitar a vida da gente nos acabamentos. Esses acabamentos aqui. Tá? Vou resetar aqui. Vou pegar e vou modificar essa, colocar, olha só, aqui está ela original. Vamos colocar as partes aqui para ser apresentada, partes. E agora eu vou modificar aqui, vou fazer umas mudanças nesses elementos aqui. Esse aqui. Vou mudar apenas um, né? Vou mudar esse aqui, ó. Vou colocar um shape nele. Descer. Tá? E agora eu vou alinhar múltiplo nesse aqui. Vou dar um ponto. Vamos dizer que essa vai ser a altura do forro, né? Então eu estou descendo todos eles, ó. Até o reboco eu desci, não tinha necessidade de descer o reboco também. O reboco pode continuar lá em cima. Vou manter o reboco lá em cima, né? Não tem necessidade do reboco sair daqui, não. Pronto. Observe que isso é um detalhamento. O seu forro pode partir daqui, desse ponto, né? Para você não ter que ficar fazendo isso em todas as vistas. Eu aconselharia fazer um corte no própria parede antes de criar essas partes da parede. Então você só excluiria essa parte de cima, muito mais rápido, muito mais prático de fazer, tá? Só excluiria as partes superiores. Então cortou aqui, pronto. Quero mostrar original as partes, pronto, voltou para o original aqui, ó. Eu não preciso apresentar mais nada além do original, tá aqui o original e é simples assim, tá? Então é só você observar direitinho como é que a gente pode fazer esse trabalho aqui. Vou colocar em médio aqui para você observar. Bom, isso daqui é uma solução. Qual seria a outra solução? Uma solução muito prática que, por sinal, eu acharia muito prática para você, no seu caso, vai funcionar. Editar o tipo dessa parede aqui que a gente está usando, ou o tipo da parede que você está usando. Você sabe o tamanho, a altura da sua parede, da laje até nessa base da viga. Então você edita o tipo, vem aqui em prévios, certo? Vamos ver se ele faz esse corte na estrutura. Não sei nem se ele corta essa estrutura aqui, eu não fiz o teste ainda, mas vamos ver. Se cortar, isso é ótimo. Então você vem aqui, ó, Split Region. Então a gente vai fazer um corte bem aqui. Aí a gente inverte esse ponto do corte aqui. Vamos modificar, clique em modificar, dá um clique aqui, põe para inverter. Qual a altura que você quer desse corte aqui? Dá um clique na altura, põe lá ponto 45, tá? Entendeu? Aí tá aqui. Vamos dar OK. Bom, não é simplesmente dar OK. A gente poderia substituir esse material criando um outro aqui, ó. Nesse caso você teria que criar duas alvenarias. É um processo que não é tão simples. Mas assim, eu não sei se eu chego a explicar isso em algum vídeo. Eu acho que não. Onde você teria que criar duas partes e mesh de um lado, mesh do outro, e seria essa parte superior um material qualquer e essa parte de baixo alvenaria. Então não computaria essa parte sem a necessidade de união e sem a necessidade de criar as partes, ainda que você criasse as partes para fazer os acabamentos nas camadas, né? Fazer os acabamentos e não a estrutura da parede, tá? Então assim, concluí OK. Dá um OK novamente aqui. E olha só onde está a nossa parede aqui. Se a gente selecionar agora partes, observe que nós temos essa parte superior aqui, onde a gente pode simplesmente excluir ela dali. Então a gente excluiu a parte superior facilmente. Ó. E precisaria excluir se tivesse outro material? Não, porque aqui apareceria um material que não iria ser quantificado. Então isso significa que eu vou ter que selecionar em todos? Não, mais uma vez, tá? Então eu vou criar agora uma solução
a partir de uma parede, vou pegar essa própria parede e vou criar aquilo que eu estava tentando verbalizar, tá? Vamos partir de uma parede simples, tá? Eu vou pegar uma parede simples, vou substituir essa por uma parede simples e vou fazer essa mudança. Parece que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que eu esperava, né? Eu não queria que esse vídeo ficasse grande, mas a gente vai fazer isso aqui rápido. Editar o tipo, editar. Antes de editar, duplicar, né? Sempre duplicar, já que vai fazer um novo, duplicar, editar. E a gente vai criar aqui dentro. Eu quero eliminar esses elementos daqui do meu, que eu não quero esses elementos. Nesse caso aqui, ó, que muitos dizem que não dá, não dá para deletar, dá para deletar sim. Como é que você faz para deletar isso aqui? Usa o merge aqui, ó, usa o merge e joga para lá, ó, assim, ó, joga para lá, acabou, viu só? Aí lá embaixo tem uma manta asfáltica, usa o merge, ó, e essa setinha está indicando que vai jogar a alvenaria para cima dele. Se você fizesse o contrário, ia jogar manta asfáltica para cima da alvenaria, transformaria essa parte da alvenaria em manta asfáltica. Então, desfazer, olha só. Agora eu posso simplesmente deletar esses elementos daqui. Viu só como deleta? Muito prático, muito simples de fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou criar mais duas camadas, então inserir uma, colocar ela para dentro, porque também será uma estrutura. Então, down. E vou colocar a medida dela a metade da parede. Entenda, eu vou colocar a metade da parede. 0,05 que vai ser a minha alvenaria. Tá? Vamos colocar aqui, 0,05. E aqui também 0,05 para a outra metade da parede. Aqui em cima do drywall, vou colocar o mesmo material, só para a gente ganhar tempo. Tá? O mesmo material, viu só? O mesmo. Eu vou colocar outro material qualquer aqui. Poderíamos até deixar o material que estava antes, né? Mas vamos colocar outro material aqui. Tijolo. Alvenaria de tijolo. Alvenaria de tijolo. Pronto. Alvenaria de tijolo e drywall. O que a gente faz? Agora a gente faz um corte bem aqui. Vamos colocar o corte aqui. Vamos colocar o corte do outro lado também. E olha só que bacana. Você seleciona Merge. Aí você joga esse para cima do outro lá, ó. E esse de cá para cima do de cá. Temos agora um material em cima, outro material embaixo. Entendeu isso daí? Pronto. Isso aqui para mim é a solução mais prática para que você faça seu trabalho aí sem quantificar a área. Você vai fazer isso nas paredes, então você não vai precisar se preocupar com esse material aqui. Agora, claro, você vai ter que tomar um cuidado com a seguinte informação. Você vai trabalhar ali, você pode trabalhar aqui dentro da tabela, criando uma tabela com um filtro para que não seja quantificado esse material. Viu só? Quase na altura da viga ali, né? Quase que a gente acerta. Então, vai ser computada a alvenaria de tijolo, né? Tá ali embaixo a alvenaria de tijolo que vai ser computada, e essa parte de cima não vai ser computada como material, ainda que esteja exatamente assim como você está vendo. Volto a dizer, é importante que você una a viga, coloca múltiplo, seleciona, e mesmo que você não esteja vendo o que você está fazendo, ó, seleciona tudo assim, ó, e a viga vai se unir à laje. Todas as lajes se unirão, né? Todas as vigas se unirão à laje, porque a laje é um elemento total, as vigas são elementos individuais soltos, né? Sequenciados ali, né? Cada um em sua parede. Eu espero que tenha ajudado, com certeza. Se tiver alguma dúvida ainda sobre isso aqui que foi falado, a gente volta a falar, não tem problema nenhum, tá? Um abraço.